Oi, minha deusa, filha da energia dourada de Afrodite. Antes de começarmos esta oração, eu te peço que se inscreva aqui no portal de Afrodite, ative o sininho e permita que essa vibração de amor consciente continue fluindo até você todos os dias. Agora respire fundo, solte os ombros, desacelere o corpo e permaneça aqui comigo. Esta oração não foi criada para forçar atitudes, nem para apressar o tempo, nem para controlar o outro. Ela foi criada para reorganizar você por dentro, porque é quando a mulher se recoloca no centro que o campo muda ao redor dela. O silêncio que você vive agora não é castigo, não é abandono e não é prova de desamor. O silêncio é um espaço de revelação. Ele mostra onde você ainda se perde tentando entender, onde você ainda se abandona esperando sinais, onde você ainda entrega sua paz em troca de respostas. Afrodite não age no desespero. Afrodite não implora. Afrodite atua quando a mulher se alinha com o próprio valor e sustenta a presença mesmo quando o outro silencia. O silêncio existe para quebrar a ansiedade, para interromper padrões antigos de perseguição emocional, para devolver à mulher a dignidade que ela esqueceu quando começou a se colocar em segundo plano. Esta oração existe para te ajudar a atravessar esse silêncio sem se diminuir, sem se explicar demais, sem se perder de si. Afrodite, deusa do amor consciente, eu te invoco agora não para trazer palavras apressadas, mas para restaurar o vínculo de forma limpa, madura e verdadeira. Que este silêncio não seja vivido como ausência, mas como um campo de reorganização. Que a mente desacelere, que o coração se aquiete e que a mulher que escuta esta oração volta a ocupar o próprio centro, porque quando ela se sustenta, o desejo responde. Quando ela se recolhe em dignidade, o campo se movimenta. E quando ela para de correr, Afrodite começa a agir. Permaneça aqui. Não apresse. Não antecipe. Afrodite trabalha no tempo exato em que você para de se abandonar. Afrodite, neste silêncio que se apresenta, eu peço que a mulher que me escuta compreenda o que está sendo pedido a ela. Que ela não confunda ausência com rejeição, nem pausa com desamor. Que ela perceba que o silêncio existe para interromper um padrão antigo onde ela se antecipava, se explicava demais, se ajustava demais, se diminuía para caber no espaço do outro. Que este tempo seja usado para recolher a energia que foi espalhada em expectativas, em vigilância, em espera ansiosa. Afrodite, ensina esta mulher a permanecer inteira mesmo quando não há resposta externa. Ensina a não correr atrás de sinais, a não interpretar cada gesto, a não se perder em suposições, que ela entenda que o amor verdadeiro não se constrói na pressa, nem no medo de perder, nem na tentativa constante de agradar. O amor se organiza quando a mulher sustenta a presença, quando ela respeita o próprio tempo, quando ela não negocia a própria dignidade por atenção. Que este silêncio dissolva a necessidade de controle, que ele retire das mãos dela o impulso de agir por carência. Que ele acalme o corpo, desacelere a mente e devolva a segurança interna. Afrodite, faz com que esta mulher se lembre de quem ela é quando não está tentando ser escolhida. Que ela se lembre do valor que existe antes de qualquer resposta, antes de qualquer atitude do outro, antes de qualquer confirmação externa. Que o silêncio trabalhe como um alinhamento profundo. Que ele organize o campo emocional, que limpe o excesso, que retire o peso da expectativa e que devolva leveza ao vínculo. Porque quando a mulher se recoloca no centro, o outro sente. Quando ela para de se abandonar, o campo responde. Quando ela sustenta o próprio valor, o movimento acontece sem esforço. Afrodite, mantém esta mulher firme. Não permita que ela se desvie de si mesma neste tempo. Que ela atravesse o silêncio inteira, consciente e alinhada. Que ela permaneça aqui, respirando, presente, confiando que o que é verdadeiro não se perde no silêncio, apenas se reorganiza. Afrodite, olha agora para esta filha que te escuta. Vê o coração que ama, mas que cansou de se perder tentando entender o tempo do outro. Vê o corpo que ficou em alerta, a mente que buscou sinais, a alma que aprendeu a esperar em silêncio sem saber como permanecer inteira. Eu te peço que envolvas esta filha com tua presença serena, não para apressar respostas, mas para devolver estabilidade interior. Afrodite acalma o coração desta filha. Retira a urgência que aperta o peito, a inquietação que faz o pensamento girar, a necessidade de confirmação que rouba a paz. Que ela sinta agora o próprio corpo relaxar, os ombros soltarem, a respiração encontrar ritmo. Que ela volte a habitar a si mesma sem se projetar no outro, sem se antecipar ao que ainda não aconteceu. Que esta filha compreenda que permanecer em silêncio não é se anular. É sustentar presença, é respeitar o próprio valor,
É confiar que o vínculo verdadeiro não exige vigilância constante. Afrodite ensina esta filha a não se explicar demais, a não se justificar, a não se moldar para ser aceita. Que ela se permita existir inteira, firme, centrada, mesmo quando o outro ainda não se move. Que o amor que ela sente não se transforme em peso. Que o desejo não vire ansiedade. Que a espera não vire abandono de si. Afrodite reorganiza o campo desta filha de dentro para fora. Alinha o coração com a dignidade. Alinha o sentir com a consciência. Alinha o vínculo com a verdade. Porque quando esta filha se sustenta, o amor encontra espaço para respirar. Que ela permaneça aqui, presente, ancorada, sem pressa, sem medo, sem fuga. Que ela confie que o silêncio não é vazio, é preparação. E que tudo o que precisa se move no tempo em que ela deixa de se abandonar. Afrodite, dirige agora teu olhar para esta filha que atravessa o silêncio sem se perder. Sustenta nela a consciência de que o vínculo não vive apenas nas palavras ditas, mas no que se forma quando duas energias se reconhecem. Que esta filha compreenda que o silêncio não rompe o laço verdadeiro, ele apenas o limpa do excesso, da pressa e do medo. Que ela confie que aquilo que é real não se desfaz quando a comunicação pausa, apenas se reorganiza em outro nível. Afrodite, reorganiza o campo invisível entre esta filha e o ser amado. Retira ruídos, expectativas desordenadas e projeções que confundem o sentir. Que o vínculo seja sustentado pela verdade do que foi vivido e não pela ansiedade do que ainda não aconteceu. Que a memória afetiva se alinhe com a consciência, sem peso, sem cobrança, sem ressentimento. Que esta filha não tente preencher o silêncio com interpretações. Que ela não se antecipe ao movimento do outro. Que ela permaneça firme no próprio eixo enquanto o campo se ajusta. Afrodite ensina esta filha que restaurar o vínculo não é insistir, é permitir que o espaço revele o que ainda existe. É confiar que a distância, quando existe, serve para recalibrar o valor, não para apagar o sentir. Que o amor que circula neste campo encontre equilíbrio. Que a energia trocada seja limpa, sem dependência, sem disputa, sem medo de perder. Afrodite sustenta esta filha no lugar de quem respeita o próprio tempo e o tempo do outro. Que ela entenda que a reaproximação verdadeira nasce quando não há urgência, quando não há pressão, quando não há tentativa de controle. Que este campo se fortaleça na serenidade. Que o vínculo se restabeleça na maturidade. Que tudo o que precisa se alinhar, se alinhe enquanto esta filha permanece inteira, presente e consciente de quem ela é. Porque quando a mulher se mantém no centro, o campo invisível trabalha a favor dela. Afrodite prepara agora o campo desta filha para a reaproximação que nasce da verdade e não da urgência. Que ela não se mova por ansiedade, nem por medo de perder, nem por necessidade de provar valor. Que ela se mova apenas quando houver clareza, quando houver abertura, quando houver reciprocidade real. Que esta filha confie que a reaproximação verdadeira acontece quando o espaço foi respeitado e o centro foi sustentado. Afrodite organiza em torno desta filha a energia da presença serena. Que o coração permaneça aberto sem se expor em excesso. Que a escuta seja mansa, sem defesas, sem acusações, sem cobranças silenciosas. Que o corpo esteja calmo, que a voz esteja firme, que o olhar esteja inteiro. Que cada gesto desta filha comunique dignidade e tranquilidade, não expectativa. Que o campo se ajuste para um encontro limpo, seja ele uma conversa, uma mensagem ou um simples movimento de aproximação. Afrodite remove da memória desta filha o impulso de reviver dores antigas, de repetir padrões, de reabrir feridas. Que ela esteja disponível para o novo, não para o retorno do que a machucou. Que ela se permita viver a reaproximação com maturidade, sem fantasias e sem medo. Que o tempo trabalhe a favor desta filha. Que o desejo encontre espaço para se expressar de forma clara. Que o vínculo se aproxime com naturalidade, sem esforço, sem empurrões. Afrodite sustenta esta filha no lugar de quem não corre atrás, mas também não se fecha. No lugar de quem acolhe o movimento quando ele vem, sem se perder de si. Que esta filha permaneça alinhada enquanto o campo se prepara. Que ela confie que a reaproximação que nasce da serenidade é sempre mais verdadeira do que aquela que nasce da pressa. E que tudo o que precisa se manifestar encontre o caminho certo no tempo certo, enquanto ela segue inteira, centrada e consciente do próprio valor. Afrodite, agora dirige tua voz diretamente a esta filha que me escuta. Filha, permaneça alinhada enquanto o campo se prepara. Não se antecipe, não se retraia, não se coloque em defesa.
Este é o momento de sustentar calma e verdade, porque toda conversa que nasce da ansiedade carrega ruído, e toda palavra dita com pressa cria distância. Aphrodite, organiza a comunicação desta filha antes que qualquer palavra seja trocada. Alinha o coração para que ela não fale a partir da carência, nem do medo, nem da necessidade de ser escolhida. Que ela fale apenas quando houver clareza. Quando houver presença, quando houver abertura real. Que a voz desta filha seja firme sem ser dura, doce sem ser submissa, verdadeira sem ser excessiva. Filha, permaneça alinhada enquanto o campo se prepara. Não ensaie discursos, não imagine respostas, não tente prever reações. Confie que quando a comunicação vier, ela virá no tom certo, no tempo certo e com o conteúdo necessário. Afrodite age quando a mulher não tenta controlar o diálogo, mas sustenta o próprio eixo enquanto o outro se organiza internamente. Afrodite retira desta filha o impulso de explicar demais, de justificar sentimentos, de se diminuir para ser compreendida. Que ela se lembre de que maturidade emocional não se prova, se manifesta. Que cada palavra que saia da boca desta filha carregue serenidade e consciência. Que o silêncio anterior tenha limpado o campo para que a conversa, quando acontecer, seja simples, clara e respeitosa. Filha, permaneça alinhada enquanto o campo se prepara. O vínculo que precisa ser restaurado se restaura com verdade, não com insistência. Que esta filha esteja disponível para ouvir sem se ferir, para falar sem atacar, para se posicionar sem medo. Aphrodite, sustenta esta mulher no lugar de quem não negocia dignidade para manter conexão. Que a comunicação que se aproxima seja limpa, mansa e madura. Que ela não reabra feridas antigas, mas inaugure uma nova forma de se relacionar. Que o diálogo, quando vier, seja reflexo do alinhamento que esta filha sustentou durante o silêncio. Porque quando a mulher permanece no centro, até as palavras encontram o caminho certo para se dizer. Afrodite, agora sela o campo desta filha que permaneceu até aqui. Filha, reconheça o que você sustentou. Reconheça a calma que nasceu onde antes havia ansiedade. Reconheça a dignidade que voltou quando você parou de se abandonar. Tudo o que foi reorganizado dentro de você altera o campo ao redor, mesmo que ainda não seja visível. Afrodite, sela nesta filha a postura da mulher que não implora, não pressiona e não se perde tentando manter vínculos. Que ela siga com o coração aberto, mas com limites claros. Que ela siga disponível para o amor, mas fiel a si mesma. Que ela confie que o silêncio, atravessado com consciência, gera frutos mais verdadeiros do que qualquer atitude apressada. Filha, permaneça alinhada enquanto o campo se conclui. Não retorne a padrões antigos. Não desfaça o que foi construído aqui. Leve este estado com você ao longo do dia, nas escolhas, nas palavras e nas pausas. Quando você se mantém no centro, tudo o que precisa se mover encontra o próprio tempo. Afrodite, permite que a reconexão aconteça se houver verdade. Permite que o afastamento se torne liberação se não houver. Que esta filha não se prenda a resultados específicos, mas confie na inteligência do amor consciente. Que ela siga inteira, tranquila e segura de quem ela é, independentemente do que venha a se manifestar. Este campo está selado. Que a paz permaneça. Que a dignidade se sustente. Que Afrodite caminhe com você. Respire fundo uma última vez e siga.